Eu vou destacar aqui, muita coisa saiu esses dias, porque, afinal, um relatório ali de 884 páginas é imenso, com muitos nomes, 37 indiciados, como você já disse, e eu vou destacar uns pontos aqui do que mais surpreende, porque o Bolsonaro, desde que ele entrou para a vida política, nos anos 90, ele sempre flertou com situações de golpe, defendeu o fuzilamento do então presidente Fernando Henrique Cardoso, já tinha feito falas sobre fechar o Congresso, tinha uma interpretação muito particular e equivocada sobre o artigo 142 da Constituição, no entendimento dele poderia acionar as Forças Armadas de uma maneira para restabelecer a ordem, enfim, mas sempre de uma interpretação muito particular dele. E isso tudo já era sabido. O que a Polícia Federal nos revela são situações que a gente não sabia e estavam acontecendo ali depois que aconteceram, né, situações que aconteceram depois do resultado das eleições. E tem pontos importantes. Por exemplo, uma carta que foi feita, né, ali nesse período de transição de governo, era carta ao comandante do Exército de oficiais superiores da ativa do Exército Brasileiro. Carta ao comandante do Exército de oficiais superiores da ativa do Exército Brasileiro. Segundo a Polícia Federal, essa carta era uma estratégia que foi usada para pressionar militares, né, do comando do Exército a aderir a essa tentativa de golpe. E o que a investigação mostra é que, né, por trocas de mensagens, quebra de sigilo, apuração em celulares que eles fizeram, é que essa confecção de carta foi feita por oficiais, ela tinha conhecimento e anuência, né? Então tinha um ok do presidente Bolsonaro para pressionar os militares a aderirem a essa tentativa de golpe. A gente descobriu também que aqueles flyers que rodam em WhatsApp, em grupos de Telegram, eles eram confeccionados no Palácio do Planalto, por militares que trabalhavam no Palácio do Planalto. Assim como os cartazes, aqueles cartazes que a gente via em frente aos quartéis, né, que estava aqui no Exército em frente ao Exército, que os manifestantes que estavam acampados ali usavam pedindo intervenção, apoio das Forças Armadas, pressão sobre militares para aderirem a essa tentativa de golpe, de eleições fraudadas, todas aquelas frases que a gente via, essas frases também eram feitas por pessoas do entorno de Bolsonaro, elas eram sugeridas e levadas depois para serem feitas, confeccionadas essas faixas. A gente não pode esquecer também do plano de matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Isso acabou sendo revelado antes ainda do indiciamento, numa operação da Polícia Federal, mas o que a gente descobriu com o indiciamento é que, segundo a Polícia Federal, o Braga Neto, que era um homem super importante no governo de Bolsonaro, ele foi Casa Civil, que é o ministro que toma conta dos outros ministérios, ministro da Defesa, e não por acaso era o candidato a vice da chapa de Bolsonaro. O Braga Neto, ele participou das discussões sobre esse plano de assassinato dessas três autoridades, e teria dado um ok para esse plano, né? Isso segundo a Polícia Federal. Então, são informações assim que assustam, porque a gente consegue ver ali com as provas da Polícia Federal o que estava em curso no país naquele momento. Um outro ponto que eu destaco aqui, além das reuniões que a polícia faz o relato, aí, se baseando também nos depoimentos que foram colhidos, o Bolsonaro buscava meios, né, aparentemente legais para justificar uma virada de mesa, tem ali um documento, esse é muito curioso, que é intitulado de Operação 142. É um documento feito à mão, foi encontrado junto de pastas de um braço direito do Braga Neto na sede do PL, Partido de Bolsonaro. Esse documento feito à mão, ele tem ali o que seria um roteiro, né, do que deveria ser feito, com vários passos para chegar nos finalmente de que era Lula não sobe a rampa. Essa era a ideia. E aí esse planejamento todo passava por linhas de esforço, mobilização de juristas e formadores de opinião, interrupção do processo de transição, enquadramento jurídico desse decreto do artigo 142, né, se baseando ali na Advocacia Geral da União e do Ministério da Justiça. Então, uma aparência legal para esse golpe, uso de redes sociais, enfim. Tinha todo um planejamento para esse golpe acontecer e ele ser efetivado, ele de fato passar a valer. Então, essas informações são as informações mais importantes do inquérito da Polícia Federal e as mais graves, né? Isso para todo mundo que vai ter, né, agora esse estudo está na mão da Procuradoria-Geral da República, pode vir a se tornar uma ação, e aí são informações graves para essas pessoas depois se defenderem, né?
mas desde já, pelo menos, começarem a dar explicação sobre essas provas que a Polícia Federal trouxe.